Como eu prometi, nessa próxima aula aqui, eu vou falar sobre os sensores. Sensores, pessoal, são componentes que realizam uma comutação elétrica sem haver contato físico. Ó, qual é a diferença do fim de curso para o sensor? Qual é a diferença se fazem quase a mesma coisa? O fim de curso ele precisa ter um contato direto. Ele precisa ter um contato. O botão ele precisa ter um contato para comutar. Tá vendo? O sensor não. O sensor ele não vai ter contato físico. Podem atuar pela aproximação de algum material ou ainda pela variação de alguma grandeza física, como temperatura e pressão. Tá bom? Então vamos lá para os sensores. A ligação de sensor a um circuito divide-se basicamente em dois tipos. Sensores para ligação direta. Então, a ligação direta ele vai estar diretamente, né, acionando uma carga, mas geralmente não é isso que acontece. Geralmente o sensor ele vai acionar algo indiretamente, tá certo? Ó, devendo-se observar a tensão e a corrente máxima, claro, né? Se você tem um sensor, você tem um equipamento lá de comando, e aí você pega e não verifica a tensão, não verifica a corrente máxima, sensor ligado direto, ele vai queimar, certo? Não é nem indicado você fazer isso. É muito melhor aí que eu pego o sensor, ligue um contator, o sensor liga o contator, que ele vai ficar acionando somente a bobina do contator. E aí você pega e coloca a carga mesmo que tiver a potência lá maior, que tiver a corrente maior, você bota no contator. Porque é muito melhor que se houver, né, algum defeito, é melhor que esteja no contator do que no sensor, tá bom? E sensores para ligação indireta, como eu falei aqui agora, devendo se ligar com relés apropriados, onde estarão os contatos para a comutação. São diversos tipos de sensores, cada um com sua característica de acionamento. Tá certo? Eu vou explicar alguns aqui, certo? Vou falar de alguns. Cada um eu vou falar uma aplicabilidade na área industrial para você aí sair craque daqui desse curso. Os sensores indutivos atuam pela aproximação de materiais metálicos. Olhe bem, sensor indutivo vai atuar com materiais metálicos. Pessoal, indutivo, a gente lembra de quê? De indução. Indução, a gente lembra de quê? De campo eletromagnético. Campo eletromagnético, a gente lembra de eletromagnetismo, a gente lembra de ímã, tá certo? O que vai acontecer? Eu vou gerar uma bobina, um campo eletromagnético, onde um material metálico ele perturba o campo eletromagnético. Havendo a variação do campo eletromagnético, esse sensor ele vai sentir, tá certo? Aí você vai depender, você vai ter que verificar a aproximação necessária para ele perturbar esse campo eletromagnético e ele vir a atuar. Então aí, pessoal, o sensor indutivo ele vai funcionar somente para materiais o quê? Metálicos. Para materiais metálicos. Onde, pessoal, tem uma coisa bem interessante. Tá vendo esse rolete que tem nele aqui? Aqui é para você conectar ele em uma chapa, né, para deixar lá fixado. Onde você pode variar aqui a distância entre o componente que você quer fazer a medição e você fazer com que ele atue. Aí você vai fazer ajustes, né? Você vai colocar a chapa lá na máquina. Quando passar tal equipamento aqui, eu quero que conte, faça contagem de material. Pronto, aí ótimo. É um material metálico? É. Quando ele passar aqui, vai contar? Vai. Você pega e coloca ele em uma posição lá na esteira. E aí, toda vez que passar um material metálico, ele vai contar. Tá certo? Beleza? Ó, a aplicação aí, ótima. Mas aí eu não quero que conte só material metálico. O meu produto não é metálico. Eu vou fazer o quê? Tem como você fazer com matéria, com sensor capacitivo. O sensor capacitivo, eles atuam com a aproximação de qualquer tipo de material. Por que qualquer tipo de material? O capacitor, né, ele vai, é, ele vai ter uma diferença aí de uma diferença de atuação. O sensor capacitivo, quando fala a questão capacitivo, o capacitor ele tem o que? Qual é a função do capacitor? Entre duas chapas, ele vai ter um material isolante no meio. Quando houver a perturbação, né, dessa, dessa função do capacitor, ele vai ter uma variação de capacitância. Esse,
o sensor ele vai sentir essa variação de capacitância e ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente mandar um comando. Ó, passou alguma coisa, tá certo? Ele vai fechar os contatos dele aqui. Esses sensores geralmente aqui, pelo menos o que eu estou mostrando aqui, ele não é para ser utilizado diretamente com a carga, certo? Sensores de comando geralmente não são utilizados direto com a carga, mas tem alguns sensores que são. Para você não ficar pensando, ah, não tem nenhum. Tem sensores, tanto que eu falei anteriormente. Precisou acionar, fazer contagem lá de componentes lá que não sejam metálicos, eu uso o sensor o quê? Capacitivo, certo? Sensor. Aqui também é muito usado para sensor, para fazer proteção, viu, de pessoas também. Mas eu tenho também o outro sensor, né, que eu vou falar até aqui, sensor de barreira, que são sensores ópticos, que são mais utilizados para isso. Aqui esse sensor, pessoal, esse sensor aqui, sensor que ele vai emitir uma luz, sempre quando eu falo sensor óptico, atuam quando ocorre a interrupção dos raios de luz provenientes de um emissor para um receptor. Ele vai ter que ter, ele vai ter um raio, vai ter que ter um lado que vai emitir um raio, vai ter outro lado que vai ter somente uma parte refletora, tá certo? Aqui é do tipo retroreflexivo. E eu vou ter aqui um feixe de luz. Esse feixe de luz geralmente é infravermelho, né, para ninguém, né, visualizar esse feixe de luz. E aí o que acontece? Quando ele é interrompido, eu fecho os contatos. Entendeu? Interrompeu o feixe, eu vou ter aí o que? A mudança, né, a comutação. Ah, é muito interessante, pessoal. Aí a aplicação é ótima. Aí você tem aplicação para proteção. Passou uma pessoa, botou o braço, não pode passar nada naquele local. Para a máquina de vez. Ó, pô, parou. É como se fosse apertar o botão de soco, né? O botão de emergência. Passou uma pessoa, passou um braço, passou alguém, pau, dispara, desliga. Entendeu? Sensor óptico aí. Muito utilizado, viu? Muito bom sensor óptico. Aí tem os sensores magnéticos que fazem a comutação elétrica mediante a presença de um campo magnético externo proveniente de um ímã permanente ou de um eletroímã. Esse daqui aí vai depender muito da aplicação que você tiver, tá bom? Porque eu vou ter um ímã, nada mais do que um ímã, e aí quando eu encosto o componente aqui, os contatos deles vão comutar, tá bom? É muito utilizado em porta, tá bom? Em porta. Aí eu preciso saber se a porta do equipamento ele foi aberta. A porta do meu quadro de comando está aberta ou se está fechado. Ele tem que ficar fechado, não é isso? Aí eu posso botar o que? Um sensor magnético na porta. Quando ele tiver fechadinha lá, ele está lá mostrando lá que o componente ele está fechado. E aí eu posso fazer o que? Quando ela abrir, eu posso mostrar lá, sensor porta aberta. Aí eu boto lá um sinaleiro luminoso dizendo que a porta está aberta, que tem que ser fechada, não pode ficar aberta. Ó, tá vendo aí a aplicação? Aí ó, alguns sensores, como eu até falei anteriormente, né, de pressão e tal, tem seu nome relacionado com a grandeza física que determina seu acionamento. Como por exemplo aí eu tenho um pressostato, que é para pressão, termostato, que é para temperatura, e fluxostato, que é para fluxo. Eu vou mostrar a foto de alguns aqui, ó. O termostato, eu vou ter aqui o termopack na ponta dele, que ele vai fazer o que? Eu vou ajustar a temperatura, dependendo de quando chegar a temperatura, ele vai comutar os contatos dele. Eu tenho um pressostato aqui para pressão. Aí eu vou colocar aqui, dependendo da minha aplicação, a pressão que eu quero que ele soe um alerta, um alarme, ó, acione algo, chegou na pressão tal, um líquido, ele tem que chegar na pressão tal para ele parar de esquentar, alguma coisa do tipo. É usado o pressostato e o fluxostato aí é para fluxo, tá bom? Ah, quando chegar um determinado fluxo de um líquido, ou se o fluxo estiver muito baixo, eu tenho que parar a bomba para a bomba não queimar, tá certo? Tudo isso aí são sensores, né, que eles vão atuar dependendo aqui também da variação aí de uma grandeza, tá bom? Então vou agora continuar com os elementos de comando aí para você.